irmãos que puderem, por favor, se coloquem em pé, para nós fazermos a leitura. Tiago 2, 14 e 26. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Mas dirá alguém, tu tens a fé, e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Mas o homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé? E de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificado pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo, sem o espírito está morto, assim também a fé, sem as obras, é morta. Vamos orar, irmãos? Senhor Deus e Pai, obrigado por esse texto da Tua Palavra. Dai-nos a Tua direção nesse momento, fala as nossas vidas e nos ajude, Deus, a vivermos pela fé de uma forma que o nome do Senhor venha a ser engrandecido. Que o Teu Santo Espírito seja o guia no entendimento dessa mensagem e também o guia na transmissão da mesma. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, irmãos? Se você abriu sua Bíblia nesse texto, não feche, porque nós vamos voltar nesse texto no decorrer aqui da nossa mensagem. Eu quero compartilhar com os irmãos nessa manhã um pouco sobre uma fé operosa, ou uma fé que opera. Nesse texto que nós lemos, eu posso dizer para os irmãos, pelo que eu tenho ouvido e visto alguns irmãos falando sobre ele, comentando, ele tem dado algum tipo de dor de cabeça para esses ou para alguns, porque eles dizem que Tiago contradiz Paulo quando ele fala das obras. Tiago, em 2:21, por exemplo, ele diz que Abraão foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque. E lá em Romanos 4, 2 a 3, Paulo dá uma outra perspectiva da fé. Nenhum contradiz o outro, a Bíblia não se contradiz nunca. O que acontece é que Paulo combate um tipo de problema ao escrever aos Romanos, e Tiago aqui, na sua epístola, enfrenta um outro problema, completamente diferente daquele problema que Paulo estava enfrentando, ou enfrentou quando escreveu sua epístola aos Romanos. Paulo enfatiza a fé que salva. Paulo enfatiza a fé salvífica. O Tiago, ele fala do tipo de fé que salva, ou qual é a fé que realmente gerou salvação na vida de uma pessoa. Nem todo tipo de fé faz isso que o Tiago afirma aqui. Porque a fé verdadeira que Tiago fala é aquela fé que opera, é aquela fé que é acompanhada pelas obras. Então Paulo tem uma perspectiva e Tiago tem uma outra perspectiva. Nenhum se contradiz. Para Tiago, dois tipos de fé em Deus existem. Quando uma fé não envolve a Deus, é um tipo de fé
que Tiago tem em mente, mas tem aquela fé que realmente envolve a Deus. Por exemplo, fé em horóscopos não é o tipo de fé que envolve Deus. Fé em anjos não é o tipo de fé que envolve a Deus. Fé em jogos de azar não é o tipo de fé que agrada a Deus. Fé em demônios não é fé que agrada a Deus. Embora o próprio Tiago diz que existe um tipo de fé que até os demônios têm. Mas fé em pessoa também não é um tipo de fé que agrada a Deus. Agora, à luz do que Tiago diz nesse texto, existe um tipo de fé que não só comprova a salvação, mas que agrada a Deus. Por isso, a afirmação desse texto é que todo cristão precisa conectar sua fé com as suas ações. Essa é a verdade que nós podemos extrair daqui. Todo cristão precisa conectar sua fé com as suas ações. Eu quero observar com os irmãos dois ângulos de uma fé operosa nesta manhã. O primeiro ângulo é que uma fé operosa não é morta. Tiago, ele discorre sobre isso. Em primeiro lugar, Tiago vai falar de uma fé que não é morta. Fé, por exemplo, de boca para fora, é uma fé morta. Concorda comigo? Ficar só falando que tem fé, esse é um tipo de fé de boca para fora. É um tipo de fé, irmãos, que não produz e não faz diferença. Uma fé que não opera, de acordo com o versículo 20, que diz: mas ó homem, vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Uma fé que não opera, uma fé que não age à luz do que Tiago diz, é uma fé morta, que inclusive ela pode atrapalhar a nossa vida e pode atrapalhar a vida cristã da igreja. Por quê? Porque aquilo que é morto não serve para nada. Aquilo que é morto, não tem ação, não tem vida, não tem desenvolvimento. Pelo menos eu nunca vi um morto agindo. Você já viu? Eu nunca vi um acidente de carro onde dois carros bateram e um desses acidentes a vítima morreu e de repente esse que morreu saiu do carro, foi no telefone público e pegou o telefone e ligou para o SAMU. Você já viu um morto fazer isso? Não faz. Por quê? Porque morto ele não age, morto não serve para nada. Fé, irmãos, que não age, é um tipo de fé que não inspira confiança. É uma fé que não impulsiona, não motiva. É uma fé que não confia nas diversas situações, sejam elas difíceis ou não. Fé morta não gera confiança. Infelizmente, irmãos, essa é a fé da maioria do povo brasileiro. Por quê? Você pode sair aqui depois do nosso culto, pergunte a qualquer pessoa se ela tem fé. O que ela vai falar? Seja sincero, sim, tenho fé. Às vezes a pessoa nem tem Jesus na vida, nem conhece a Deus, mas se você perguntar para ela se ela crê em Deus, se você encontrar o primeiro andarilho aí fora e perguntar para ele assim: olha, você crê em Deus? Possivelmente você vai ter a resposta dele dizendo: sim, eu creio em Deus. Mas, irmãos, é um tipo de fé do nosso povo brasileiro que não leva a pessoa para nada, a fazer nada. Esse tipo de fé, de boca para fora, à luz do que Tiago diz aqui no versículo 14, ela nem salva. Ela nem gera salvação. Por quê? Porque ela é um tipo de fé ineficaz. Versículo 15 a 17, o Tiago diz assim: e se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser: ide em paz, aquietai-vos, fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. Então esse tipo de fé que não age, esse tipo de fé que não opera, é uma fé ineficaz.
É uma fé que não gera ação que abençoa, ação que salva, ação que transforma. É uma fé que, embora tenha aparência de fé, ela não é a fé verdadeira. É como se fosse uma fé simplesmente pintada, que não tem ação. Sabe que eu escutei uma ilustração um dia, uma história, disse que um homem estava indo numa linha ferroviária, num trilho de trem, e no lado tinha uma onça pintada, e do outro lado vinha uma locomotiva. E ele estava ali caminhando. Suponhamos, irmãos, que esse homem fosse um de nós. A onça pintada de um lado, a locomotiva vindo do outro, um trilho bem alto, fosse uma ponte, passando por cima de um rio cheio de pedras embaixo. Se você cair lá, você morre. Para que lado você iria? Para o lado que vem a locomotiva? Para o lado da onça pintada? Ou você pulava lá para baixo? O que você faria? Porque alguém fez essa pergunta para esse homem, ele falou assim: eu ia para o lado da onça pintada. Aí ele falou: mas por quê? Porque a onça é pintada. Aparência de onça, mostra um perigo, mas é só pintada. Uma fé que não age é como essa onça pintada, só tem nome, mas não tem ação. Então, irmãos, Tiago aqui, ele fala sobre fé que é morta, uma fé que a maioria do povo brasileiro possui, uma fé pintada, uma fé de boca para fora, mas que é ineficaz. E é interessante, irmãos, que no versículo 19, o Tiago diz que essa mesma fé é a fé dos demônios. Porque ele diz assim no versículo 29 ou 19: tu crês que há um só Deus? Fazes bem, também os demônios creem e estremecem. Essa fé intelectual, essa fé mental, essa fé que está separada do coração por 35 centímetros. Por 35 centímetros. Inclusive, o próprio diabo, ele reconhece o poder de Deus. O próprio diabo sabia que Jesus podia curar. E me veio na mente a história do gadareno ao encontrar Jesus, que ele declara: sim, tu és o Filho de Deus. Então, ele tinha um tipo de fé. Esse tipo de fé, Tiago diz aqui, que faz até demônios tremerem, demônios terem medo de Jesus. E aliás, com muitas pessoas acontece o mesmo. As pessoas têm fé, porque sabem que Jesus existe, têm fé intelectual, sabe que Deus está no céu e que se Deus quiser mandar um raio e acabar com o mundo, Ele faz isso. Mas é intelectual, é fé de pensamento, é fé pintada. Mas é uma fé, irmãos, que não leva a agir segundo a vontade de Deus. Porque quem crê verdadeiramente em Jesus, age. Amém, irmãos? Quem crê verdadeiramente em Jesus, faz alguma coisa. Quem crê verdadeiramente em Jesus, não vai ver uma pessoa passando necessidade e dizer para ela assim: ó, vai embora, siga a sua vida, porque lá na frente Deus vai ajudar você. Não, quem crê verdadeiramente em Jesus e tem uma fé operosa, ela possui uma fé viva e não uma fé morta, como apareceu ali. Esse é o primeiro ângulo da fé, que uma fé viva, uma fé verdadeira, a fé que agrada a Deus, é uma fé, não é uma fé morta, mas é uma fé viva. É o que justamente Tiago também diz aqui nesse texto, que uma fé operosa não é uma fé morta, mas que uma fé operosa é uma fé viva, ou uma fé que é viva. E o Tiago, ele vai descrever sobre isso aqui nesse texto.
Ele vai falar sobre a fé que é viva, ou uma fé operosa que é viva. Mas qual que é, irmãos, a lição desse texto para nós? A lição é que todo cristão precisa conectar sua fé com suas ações. Fé verdadeira em Cristo precisa estar conectada com ação. Então, tem dois ângulos aqui nesse texto. O primeiro ângulo de uma fé operosa é que uma fé operosa não é morta, ela é viva. E o segundo ângulo é justamente esse: uma fé operosa tem vida, ela se desenvolve, ela age. E aqui, irmãos, Tiago vai falar sobre isso. E a pergunta então é: o que é fé viva? Você já parou para perguntar e responder o que é uma fé viva? Em primeiro lugar, fé viva, irmãos, é uma fé que salva. Salva do quê? Salva da condenação eterna, salva do inferno, salva da perdição eterna. Fé viva é a fé que de Cristo, aquela que ela gera em nossos, aquela que Ele gera em nossos corações. Fé viva, irmãos, à luz do que Tiago está dizendo aqui, a partir de Cristo, é a fé que leva à ação, é a fé que nos leva a agir. Olha o que disse esse evangelista conhecido, chamado de Moody. Ele disse assim, que a alegria é o amor exultante, paz é amor em repouso, a paciência é amor na prova, gentileza é amor na sociedade, fé é amor no campo de batalha. Ou seja, fé é aquela que está constantemente agindo, batalhando, fazendo alguma coisa. Ele continua dizendo: mansidão é amor na escola e temperança é amor no treinamento. O que o Moody quer dizer para nós, eu quis dizer com essa frase, é que a fé opera e que está agindo no crente constantemente e produzindo frutos. Você sabe, irmãos, que aquele que é salvo em Cristo produz frutos de arrependimento. Você sabe que aquele que é salvo em Cristo, a Bíblia diz que dá bons frutos. Árvore boa dá bom fruto. Fruto de quê? Fruto de salvação. Fruto do Espírito, que está lá em Gálatas 5, o qual diz que é amor, mansidão, domínio próprio, temperança. E Paulo termina dizendo que contra esse fruto do Espírito, contra essas obras do Espírito, não há lei, não há o que impeça, porque quem é de Cristo, quem é de Deus, produz frutos. E o salmista também vai falar sobre isso, quando ele diz no Salmo 1, que bem-aventurado o homem que não anda no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes a sua vida está na lei e no prazer do Senhor, e nela medita de dia e de noite, e ele é plantado junto a águas correntes, que quando é banhada, dá o seu fruto no determinado tempo, suas folhas não caem, não murcham, porque dá fruto. Fé verdadeira é fé operosa, fé viva e que dá fruto. Crente que diz que é de Cristo e não dá fruto, está com problema de fabricação, ou nunca foi salvo, porque a Bíblia é clara em dizer que nós somos reconhecidos pelos frutos. Pelos frutos. É fé que leva à ação. A fé viva, irmãos, ela começa a operar cedo na vida de uma pessoa que dá espaço para que a palavra de Deus fale ao seu coração. Ela começa a operar na vida de uma pessoa que dá espaço para que o Espírito Santo convença do pecado, da justiça e do juízo. A primeira ação que a fé verdadeira, eficaz de Deus, faz no coração de uma pessoa sensível ao Espírito Santo e a palavra é a fé salvífica, a fé que salva, a fé que te leva para o céu. E essa mesma fé que está no Calvário, que está em Cristo,
que está em Cristo, que salva. E aliás, se você entrou aqui nessa manhã e ainda não entregou sua vida para Jesus, ainda não depositou sua fé nele, o tempo se chama hoje, é agora, porque é a fé que salva, mas é a fé também, irmãos, que leva à ação. E Tiago vai dizer que essa fé é a mesma que operou nos fiéis no passado. Ele diz isso de Abraão, por exemplo, versículos 20 a 23. Mas, ó homem, vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Porventura, o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bens vê que a fé cooperou com as suas obras. É interessante porque ele não diz que Abraão foi salvo pelas obras, mas diz também, indiretamente, mas ele diz que a fé cooperou com as obras. Diz, e creu Abraão em Deus, e 22, né? E cumpriu-se a escritura, que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça. Agora sim, ele diz que a salvação de Abraão foi pela fé, mas no versículo anterior, ele diz que as obras de Abraão cooperaram com a fé. Cooperaram com a fé. E como que a gente consegue ver isso, irmãos, na vida de Abraão? Por exemplo, quando ele leva o seu próprio filho para ser sacrificado. Está certo que Abraão, lá de onde ele veio, estava meio que acostumado a fazer sacrifício na sua vida ímpia. Mas, irmão, sacrificar um animal e um agente, uma pessoa, é completamente diferente. Mas quando Deus pede a Abraão o sacrifício do seu filho Isaque, em nenhum momento ele contende com Deus. Pelo contrário, quando a gente lê a galeria dos heróis da fé, a gente vê que Abraão, pela fé, até cria que Deus poderia ressuscitar o seu filho, mesmo sem até aquele momento ter havido algum testemunho de ressurreição, mas ele cria que Deus poderia ressuscitar Isaque, porque quando ele olha para os seus servos que ficam lá no topo do monte, ele diz assim, olha, vocês fiquem aqui, porque eu e o menino iremos adorar, e depois nós voltaremos. Mas ele cria, pela fé. Inclusive, irmãos, Abraão não foi salvo pelas obras. As obras eram testemunho da fé de Abraão. Mas o texto diz que Abraão foi justificado pela fé. Romanos também fala isso. Hoje, nós somos justificados no Cristo que já veio. Naquela época, eles eram justificados na fé no Cristo que viria. Eu não sei qual que é a mais difícil, se é crer no Cristo que já veio, ou se é crer no Cristo que ainda viria. Não importa, mas é fé do mesmo jeito. E o texto diz que a fé de Abraão é um exemplo para nós, porque as obras acompanharam a fé de Abraão. Mas o Tiago aqui, ele usa outro exemplo. Versículo 25, ele diz, e de igual modo a quem? Porque ele fala de Abraão, mas ele diz assim, ó, Abraão era judeu, era da onde viria a nação de Israel, seria dali que viria. Tudo bem, falar que Abraão teria fé, até mais fácil a gente entender. Mas falar que a Raabe, uma prostituta, ímpia, que não fazia parte de Israel, que não faria parte de forma nenhuma, é complicado, não, irmãos? Mas Tiago usa o exemplo dela. Diz assim, olha, assim como Abraão teve fé, de igual modo Raabe, ele coloca ainda a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho, porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. E você lembra a história de Raabe? Você lembra o que ela fez, sim ou não? Ela escondeu lá os espias, correndo o risco de ser morta, porque ela tinha fé de que seria salva e liberta. E foi, irmãos. E pela fé de Raabe, você a encontra na genealogia do Salvador. Uma meretriz na genealogia de Jesus Cristo, o santo justo de Deus. É lógico que aqui temos outras lições
de misericórdia, de graça, de amor de Deus, mas é para outra mensagem. Mas aqui a gente olha a fé de Raabe e a confirmação da sua justificação pela fé, quando ela age em favor de Deus e deposita a confiança no Senhor. Então, esses dois exemplos aqui, irmãos, esses dois tipos de fé, é o exemplo de fé que salva. Por quê? Porque a fé de Abraão foi uma fé operante, ele agiu, né? Ele agiu em favor de Deus, tanto é que Abraão foi chamado de o pai da fé. E é também o exemplo de Raabe, ela agiu, mesmo correndo o risco de morrer, ela agiu. Fé viva, fé operante, fé que leva a ação, e acima de tudo, fé que obedece a Deus. Resolvendo o problema, Tiago aqui, ele não está contradizendo Paulo em nenhum momento. Já disse no início que cada um fala da fé em perspectiva diferente. Mas o que Tiago está dizendo aqui é que a fé que salva e que justifica é a fé em Cristo, e que essa é acompanhada por meio das obras. O desafio, irmãos, é nós provarmos que temos fé sem obras. Versículo 18. Né? É o desafio que Tiago lança para nós. Então, se você diz que tem fé, prove com as obras. Porque fé sem obra é fé morta. E aquilo que é morto não faz nada. O morto só faz uma coisa depois de um tempo. Sabe o que é, irmãos? Fede. Cheira mal. E a fé que vem de Cristo é para exalar no mundo, nas nossas vidas, o bom perfume dele. O bom perfume dele. Eu sei que todos que estão aqui já possuem fé em Cristo. Amém, irmãos? Pelo menos é o que eu estou vendo daqui. Mas se tiver alguém que ainda não possui fé, você pode possuir nesse momento. Fé em Jesus. É abrindo seu coração para o Espírito Santo. Deixar que Ele fale ao seu coração. Tá bom, nós temos fé em Cristo. Mas a pergunta é, o que ela tem produzido? O que ela tem produzido na sua vida, através da sua vida, para abençoar outros? Crer que Jesus morreu para salvar, irmãos, é uma coisa. E se colocar à disposição dele, é outra coisa completamente diferente. Concorda comigo? Crer é uma coisa, se colocar à disposição é outra completamente diferente. Saber que Jesus é Salvador é uma coisa. E eu digo até, irmãos, pela luz do que Tiago diz nesse texto, que saber que Jesus é Salvador pode até ser fé morta. Porque o diabo também sabe. Né? Mas, quando nós confessamos, entregamos nosso caminho ao Senhor, como diz o salmista, no Salmo 37:5, e vivemos à luz do que Tiago diz nesse texto, aí a fé é uma fé viva, e comprova a nossa salvação. Eu lembro de uma história que eu ouvi, de um homem enfermo, com uma doença terminal, e que não tinha remédio para aquela sua doença. De repente, um laboratório descobriu a cura, o remédio que iria curá-lo. E por algum programa de SUS, ou algum programa de médicos da sua cidade, ele foi abençoado com algumas caixas daquele remédio, que iria curar a sua doença terminal, que inclusive já estava levando para a morte. Um dia alguém foi visitá-lo, e ele todo alegre falou para aquela pessoa que estava visitando, disse assim: olha, está vendo ali em cima do meu micro-ondas ali branco, em cima do meu armário, perto daqueles copos? A pessoa olhou, sim, estou vendo. Aí ele falou: aquele remédio lá é a cura para a minha doença. Inclusive, esse remédio que eu ganhei foi recém-descoberto, e eu fui um dos primeiros aqui na minha cidade ser abençoado com esse remédio, a ter esse remédio para que a minha doença fosse curada.
E daí, passou alguns dias, o homem morreu. Sabe por quê? Porque ele só ficava dizendo, está vendo aquele remédio? É uma descoberta nova para a minha vida. Mas ele nunca foi até a caixa de remédio para abrir o remédio e tomar o remédio que ia trazer cura para ele. Ele só ficava falando, mas ele nunca tomava. O que adianta? Morte na certa. Qual o valor que aquele remédio teve para a vida daquele homem, irmãos? Nenhum. Ainda que pudesse custar fortuna no mercado, para ele não teve valor nenhum. Por quê? Ele não tomou. Sabe já isso? Todo mundo que ia na casa dele, ele só ficava falando, aquele remédio lá é para minha cura, mas só ficava falando. Morreu. Irmãos, fé que só fica falando, não traz vida, não gera vida, não comprova vida. Jesus, quando salva de verdade, Ele nos dá uma fé operosa, irmãos. Ele nos faz entender isso. Sabe qual que é a maior demonstração de fé para as nossas vidas? Fé que operou? É a fé do Calvário. É a fé em Cristo, que Cristo demonstrou na cruz do Calvário. Jesus não ficou só dizendo assim, olha, eu vou morrer por vocês. Tal dia já está marcada a minha hora. Não. Ele fez o que ele falou. Ele foi até o Calvário, entregou sua vida e morreu. Maior demonstração de fé que opera, que age, foi a fé de Jesus lá na cruz do Calvário para salvar a sua vida, para salvar todo aquele que crê. O Calvário, o evento que cobriu toda a morte de Cristo, foram exemplos de fé que operaram na própria vida do nosso Salvador, até o momento em que Ele ressuscitou, porque a ressurreição também é prova de uma fé que opera. Então, Jesus ressuscitou, e isso nos prova a fé que Ele nos demonstra. Agora, por que Ele fez tudo isso? Por que Ele morreu, sofreu, foi xingado, cuspido, foi enterrado, ficou morto e ressuscitou depois? Porque Ele quer que as pessoas e que você deposite sua fé nele. Porque Ele quer te dar condições de você agir pela fé. Aí nós temos um outro lado da moeda. Essa é a fé salvífica. Mas quem é que nos capacita a termos fé? É Jesus. Amém, irmãos? A gente tem que ir para Cristo. É pedir a Jesus. É joelho pedindo para Jesus nos capacitar, que o Espírito Santo nos leve a agir pela fé. Então, irmãos, o desafio nessa manhã é: mostremos pelas nossas ações que somos seus discípulos. Maior evidência que nós somos discípulos de Cristo é pela fé que opera através das nossas vidas. A fé que age em favor do outro, fé que age em favor da igreja, fé que age até em favor do mundo ao nosso derredor. Fé que contagia outras pessoas. Fé que vê a pessoa caída e vai lá ajudar. A fé que vê o que Jesus fez e deposita nele. A fé verdadeira. Não a fé intelectual que o demônio crê e tem, mas é a fé de coração. É a fé de coração. No meu tempo, quando eu era menino, jovem, tinha lá na nossa igreja um folhetinho. E o folhetinho tinha uma régua desenhada na capa, uma mente e um coração. E entre a mente e o coração tinha essa régua. E o dizer do folheto era assim: você errou o céu por 35 centímetros. 35 centímetros é a distância da mente para o coração. Então, a fé em Cristo, ela precisa sair daqui e vir para cá. E isso nos conduz à ação. Amém? Baixe sua cabeça, nós vamos orar.